E essa semana, acho que iniciou melhor do que a da passada, né? Porque semana passada, a gente iniciou com aquela notícia de que não ia ter prova. Aí essa semana iniciou com a notícia de que vai ter prova sexta-feira, né? Que não é feriado, então, prova número 3, sexta-feira agora, já estejam preparados, né? Lembrando que o conteúdo ou é da semana passada ou é dessa semana, né? Então, vocês têm 4 aulas aí para revisar e estudar. Falando em prova, eu não sei se todos já sabem, mas, para quem não sabe, eu vou entregar a prova de vocês hoje, tá? Prova número 2 vai ser hoje, depois da aula. Então, espere acabar a aula, até porque a aula hoje é muito importante. Aguarde, quando acabar a nossa aula, 4h30, aí sim a gente vai lá para a sala de monitoria, eu estarei lá junto com os monitores, aí eu vou entregar a prova para vocês. Eu só peço uma coisa para vocês, tá, gente? Quando vocês receberem a prova, vocês vão olhar direitinho. Caso vocês olhem a prova e você ache que tem alguma coisa errada, assim, com a correção, eu não prestei atenção, acabei corrigindo errado, aí aproveite que eu já vou estar lá, aí você me mostra. Aí na mesma hora eu posso ajeitar isso daí. Ou não, ou se você olhar só a prova, tirei 10, não tem nada o que reclamar, aí pode ir levar só a prova. Caso você esteja com muita pressa, você fala assim, eu queria falar com o professor, mas eu já tenho que ir embora. Então faz o seguinte, bate foto da sua prova, deixa a prova lá ainda, aí outro dia você me mostra, que a gente vai lá, eu corrijo, vejo se tem alguma coisa errada, ou explico para você se estiver tudo certo. Combinado? Então, é isso. Então, depois da aula, entrega de prova. E hoje, né, antes da entrega de prova, mais importante que isso, é a nossa aula. Então, nós chegamos na aula número 8. A gente está estudando ainda funções vetoriais. Inclusive, hoje encerra essa parte de funções vetoriais, para depois a gente começar a ver funções de Rn em R. Aí a gente vai ver de novo limite, derivada, integral, que são funções assim e tudo mais. Mas hoje a gente ainda está em funções vetoriais. Na aula passada, a gente estudou limite e derivada. Na aula de hoje, nós vamos estudar derivada e integral. Tá? Por que derivada de novo? Porque, na verdade, hoje a aula vai ser mais sobre aplicações. Então, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu sobre derivada. A gente vai falar brevemente sobre integral, mas creio que você já sabe como é, né, intuitivamente, dado o que a gente viu na última aula. E depois a gente vai aplicar, fazer uma aplicação importante de integral, que é o comprimento de arco. Então, essa é a aula de hoje, esse é o resumo. Então, está aqui, trouxe para vocês nosso slide. Aula número 8, então nós vamos ver derivada integral de funções vetoriais e nós vamos dividir essa aula em 4 partes. Então, primeira parte, segunda, vetor tangente, vetor normal. Essas duas aí são aplicações da derivada. Depois, integral de funções vetoriais e, por último, uma aplicação, que é comprimento de arco. Então, tem muita coisa, mas a gente vai ver com calma, tenham paciência e vamos seguir, né, nos detalhes. Então vamos lá, começando com o vetor tangente. Para eu falar de vetor tangente, é importante que ao longo da aula de hoje, toda vez que eu falar sobre uma curva, né, eu preciso entender o que é uma curva suave, porque toda vez que a gente for falar sobre curva, ela vai ser suave. Então trouxe aqui uma definição bem breve, que diz o seguinte, uma parametrização αt, eu chamo ela de suave, isso é um intervalo lá do domínio dela, se a derivada dela for contínua e não nula no intervalo. Então, o que é uma curva suave? É quando a minha função vetorial ela tem derivada contínua e não nula. Ok? Você pode pensar, gente, como se fosse lá no cálculo 1, lembra da função módulo? Vocês lembram? É clássica, né? Função módulo. Como é o gráfico dela? É assim, né? Um Vzinho. Aí eu pergunto para vocês, a função módulo em zero, ela é derivável? Não, né? Você consegue mostrar lá que a função módulo em zero, ela não é derivável. Por quê? Porque ela tem um bico, né? Você olha lá, ela tem um bico. Esse bico, assim, visualmente falando, é o que caracteriza uma função quando ela não é derivável naquele ponto. Você não consegue calcular ali o coeficiente da reta tangente, você não consegue passar uma reta tangente ali naquele ponto onde tem bico. Então, quando eu falo de curva suave, são curvas que não têm bicos. Eu também estou pedindo aqui que a derivada seja não nula, porque vai chegar momentos aqui que eu vou dividir pelo módulo, pela norma da derivada. E aí, se eu estou dividindo, eu quero que a divisão não seja zero, né? Mas isso é só uma questão técnica. Mas toda vez que for curva, pensa numa curva bonitinha, uma curva suave, uma curva bonita, uma curva onde nós estamos no melhor dos mundos, vamos dizer assim. Então é isso que é uma curva suave. Agora que você já entendeu o que é uma curva suave,
Digamos que você tem esse desenho aí, ó, onde no tracejado, bem aqui, ó, eu tenho uma curva suave. Vamos dizer que isso aqui é uma curva suave. Aí, digamos que eu te dou o ponto P. O ponto P, ó, é um ponto da curva. Ele está localizado bem aqui. Ora, se essa curva é parametrizada, significa que eu posso descrever a curva a partir de uma função vetorial αt, onde para cada ponto da minha curva eu tenho um vetor αt que sai da origem e vai até esse ponto, né, que foi o que a gente viu na aula passada, esse vetor que vai desenhando a minha curva, né, conforme aí o t vai variando. Muito bem. O nosso objetivo aqui vai ser achar a equação da reta tangente dado um ponto P da curva. Então, eu vou fazer aqui no quadro, porque aí o desenho já está mais completo, para você entender o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas olha só, a gente começa aqui a nossa aula falando sobre vetor tangente. Vetor tangente, que é uma aplicação da derivada de uma função vetorial. Para falar disso, vou fazer aqui o plano cartesiano. Nesse plano aqui, a gente tem uma curva suave. Então, vou colocar uma curva qualquer aqui. Pronto. Digamos que você tem essa curva aqui. E aí, eu vou te dar um ponto da curva. Te dou um ponto da curva, por exemplo, esse daqui. Um ponto aqui, vou chamar de ponto P0. Então, você tem um ponto dessa curva. A esse ponto da curva, você pode traçar uma reta tangente. Você aprendeu lá no cálculo 1. Você tem uma curva, você tem um ponto, e para esse ponto você tem uma reta tangente. Então, digamos que a reta tangente seja mais ou menos isso daqui. Só trabalhar aqui. Tá. Digamos que a reta tangente seja isso daqui, tá bom? Aí, o que eu quero de vocês aqui? O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Eu quero achar a equação dessa reta tangente a esse ponto da curva. Como é que eu faço? Lá no cálculo 1, o que a gente fazia? Você tinha uma função, né? Você tinha uma função lá, fx. Aí eu falava para você, qual é a reta tangente que passa pelo ponto P0, sei lá, é x0, y0. Aí eu queria saber qual era a reta tangente ao ponto que passa por a reta tangente que passa por esse ponto aqui dessa minha função. Vocês lembram como é que vocês faziam? Vocês derivavam a função, né? Você vinha aqui, ó, derivava a função f, porque quem é a derivada não é o coeficiente da reta tangente, o coeficiente regular da reta tangente, vocês lembram disso? Pois é. Então você derivava a sua função e depois você jogava nessa fórmula aqui, ó, y menos f de x0 igual, o coeficiente aqui era o f' de x0 vezes x menos x0. Né? Era isso que você fazia. Então, ó, por exemplo, eu te dava uma função. Eu queria a equação da reta tangente a essa função num ponto P0. O que você fazia? Você derivava a função, calculava o valor da função neste ponto, apesar de que você já tem aqui, né? Mas também calculava aqui na derivada. Depois jogava nessa fórmula e você tinha a equação da reta tangente. Então, só relembrando. Agora, em cálculo 2, você não tem mais uma função real, né, que vai dos reais nos reais. O que você tem é uma função vetorial. Você tem uma função αt. Tá? Você ainda tem o seu ponto P0, é aquele ponto que eu marquei ali, só que agora você não tem uma f de x, você tem uma função vetorial. A pergunta é, será que eu consigo, a partir da minha função vetorial, que eu vou chamar de alfa, e a partir do meu ponto P0, será que eu consigo achar a equação ali da minha reta tangente? Essa que é a minha pergunta. Ora, a reta tangente não deixa de ser uma reta. Você concorda comigo? Reta tangente é uma reta. A gente já aprendeu aqui, em aulas passadas, como você acha a equação de uma reta. Para isso, você precisa de dois elementos. O primeiro é um ponto da curva. Isso você já tem ali, tá ali, é o P0. A segunda coisa é o quê? O que está faltando para achar a equação da reta? Muito bem. Está faltando aqui o vetor, ou seja, aquele vetor lá que vai dar a direção, ou seja, o vetor diretor.
Então, o que eu quero aqui, ó, é o vetor que tenha a mesma direção dessa reta. É isso que falta eu achar. Aí a pergunta agora é, será que eu consigo achar um vetor diretor a partir da minha função αt? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Então, para isso, ó, lembrando que, se isso aqui é uma curva parametrizada, então a esse ponto está vinculado um vetor, que vai aqui da minha origem, vou colocar aqui de verde, aqui da minha origem até chegar nesse ponto. Vou fazer aqui, ó. Então, você tem um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Esse vetor eu vou chamar de alfa de t0. Tá? Então, para um parâmetro t0, que equivale a esse ponto aqui, você tem esse vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro vetor. Eu vou pegar aqui o argumento e eu vou colocar um acréscimo nele. Ou seja, eu quero agora calcular não o alfa de t0, mas o alfa de t0 mais h, mais um acréscimo. H é o meu acréscimo. Quando eu faço isso, eu vou obter um outro ponto da curva. Digamos que o outro ponto seja bem aqui. Exemplo, bem aqui o ponto. Então, aqui eu tenho meu segundo ponto. Então, eu tenho um vetor que sai da origem e vai até esse ponto. Esse meu novo vetor é o vetor que eu estou chamando de alfa de t0 mais o meu acréscimo. Então, aqui, ó, eu já tinha esse ponto e agora eu marquei um segundo ponto aqui. Esse meu ponto aqui equivale ao vetor alfa de t0 mais o acréscimo h. Agora que eu tenho dois pontos, eu posso definir um vetor que sai desse ponto e vai até esse. Né? Eu vou colocar aqui o vetor. Então, eu posso pegar um vetor que sai desse ponto e vai até esse ponto bem aqui. Nós já aprendemos como é que eu defino esse meu vetor, que vai sair desse ponto, que é dado por esse vetor, e chega nesse ponto aqui, que é dado por esse vetor. Esse vetor que nada mais é do que esse vetor menos esse, ou seja, ponto final menos ponto inicial. Então, esse vetor aqui que eu estou colocando de azul, ele é o meu vetor alfa de t0 mais h, que é esse daqui, menos esse daqui, menos alfa de t0. Estão entendendo até aqui? Então, a única coisa que eu fiz foi acrescentar esse segundo ponto, que eu chamei de alfa de t0 mais h, e agora eu fiz um novo vetor aqui, que tem como ponto inicial P0 e o ponto final esse daqui. Lá em cálculo 1, esse vetor aqui seria um vetor diretor não da reta tangente, mas da reta secante. Porque lá em cálculo 1 também a gente demonstra da mesma forma que eu estou demonstrando aqui. Você pega dois pontos de uma função e você faz o quê? A reta secante. Aí você define o coeficiente angular como sendo ΔY sobre ΔX. Aí você pega um ponto e vai aproximando do outro. É assim que você faz lá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, agora que eu tenho esses dois pontos aqui, esse ponto era aquele ponto que eu já tinha. Esse aqui foi o que acrescentei, é o t0 mais h. Agora, eu vou pegar esse meu ponto e eu vou aproximando, ou seja, ele vai caminhando aqui nessa curva, até ele ficar bem próximo do meu P0. Mas para que esse ponto aqui ele volte para cá, o que tem que acontecer com o meu acréscimo aqui h? Ele tem que ir diminuindo. Conforme eu vou diminuindo o meu acréscimo h, esse ponto aqui, ó, ele vai voltando para cá. Aí você concorda comigo que conforme esse ponto aqui vai se aproximando desse, esse meu vetor aqui, que seria o vetor diferença entre um e outro, ele não vai mudando de direção? Ele vai mudando de direção aqui, ó. Está mudando. Antes ele está inclinado para cá, depois ele vem para cá, para cá, para cá, ou seja, ele vai mudando a direção dele. Quando esse ponto estiver bem próximo desse, esse vetor aqui, a direção dele, vocês concordam comigo que ela vai se aproximar da direção aqui dessa minha reta tangente? Sim ou não? Sim, só que tem um problema. Qual é o problema? Tá, professor? Mas se esse ponto aqui se aproximar muito desse, o que vai acontecer com esse vetor aqui? Ele vai virar o vetor nulo. Mas eu não quero que ele vire o vetor nulo. Porque quando ele chegar bem próximo desse daqui, eu quero que ele vire um vetor não nulo, para eu poder achar o vetor diretor da reta tangente. Como é que eu resolvo esse problema? É simples até resolver esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu vetor aqui, que é o vetor alfa de t0 mais h,
menos o alfa de T0 e eu vou dividir por um escalar. Estrategicamente, o escalar que eu vou dividir ele é o H. Por que eu estou dividindo por H? Para compensar essa minha diminuição. Ó. Porque quando o H ele vai tendendo para zero, ele vai se aproximando de zero, esse vetor aqui ele vai diminuindo. Tudo bem. Mas olhando para aqui para esse quociente, se o meu H está diminuindo, então, ó, olhando só para o denominador, se o denominador diminui, a fração aumenta. Então, essa divisão aqui é para compensar, para que quando chegue ali no P0, próximo do P0, aquele meu vetor ele não suma. Eu ainda tenha lá um vetor para eu trabalhar, que é o vetor diretor. Então, por isso que eu dividi aqui por H. Só que o H pode ser zero? Não, né? Porque está no denominador. E agora? Ele não pode ser zero, mas ele pode ser tão próximo de zero quanto eu queira. Então, o que está faltando aqui para ficar bonito? Esse quociente, o limite. Então, eu venho aqui, ó. Então, o vetor que eu quero trabalhar, na verdade, não é nem só o de cima, nem isso tudo. Na verdade, é o limite disso. É o limite desse quociente quando H tende a zero. Quando isso acontece, ó, quando eu faço H tendendo para zero, ou seja, quando eu faço esse ponto aqui voltar a se aproximar desse e dividindo pelo H, agora sim, quando chegar nesse ponto, eu vou obter um vetor. Claro, supondo que o limite existe. Mas nesse caso o limite existe porque a minha curva é suave. Então, quando chegar nesse ponto aqui, eu vou obter um vetor. Esse vetor aqui, ó, que eu vou obter com esse limite, esse vetor aqui, eu obtive ele usando esse limite aqui. Só que esse limite aqui, não lembra alguma coisa, vocês? Limite de alfa de T0 mais H menos alfa de T0 sobre H quando H tende a zero, isso aqui é o quê? A derivada. Então, na verdade, ó, isso daqui é a derivada da minha função vetorial nesse ponto, nesse parâmetro aí T0. Então, este vetor aqui que eu achei, ó, este vetor aqui que eu achei, ele nada mais é do que a derivada da minha função nesse ponto. Então, lembra que na aula passada a gente aprendeu que a derivada de uma função vetorial é uma função vetorial. Essa função vetorial é que vai te dar justamente o vetor diretor da reta tangente. Por isso que eu também vou chamar a derivada no ponto T0 de vetor tangente. Então, quando você pega uma função e deriva, o que você está achando, na verdade, é a função do vetor tangente. É isso que você está fazendo. Tá? Que nem no cálculo 1. Né? A gente não muda nada, porque a derivada de uma função era o coeficiente angular da reta tangente. Aqui, a derivada de uma função vetorial vai ser justamente o vetor tangente. Então, agora que eu tenho um ponto P0 e eu tenho um vetor, o vetor diretor, alfa' de T0, com esses dois elementos, eu consigo achar a equação da reta tangente. Então, eu consigo achar as duas coisas, o vetor tangente e a equação da reta tangente depois dele. Então, é isso. Deu para entender essa demonstração aqui? Agora, a gente vai aplicar essa demonstração que a gente fez. Tá? Então, eu trouxe aqui dois exercícios, vou fazer um deles só, o outro eu vou deixar para casa. Então, ó, só para finalizar o desenho, que eu já finalizei no quadro, mas está aí também. Ó, então, quando esse ponto se aproxima desse, o que você tem aqui ó, é um vetor tangente, que é o vetor diretor da reta tangente a esse ponto. Então, agora você consegue achar a equação de reta tangente usando apenas a função vetorial e usando o ponto, claro, que você vai ter lá na hora. Né? Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício número 1 aí. Ó. Determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva aqui, esse αt. Aí aqui ele já me diz o valor do t, ó. O t é π sobre 3. Então, vamos fazer esse exercício, que é uma aplicação aqui do que a gente acabou de aprender. Então, exercício número 1, você tem αt igual 1 mais 2 cosseno. Isso na primeira coordenada. Na segunda, você tem 3 mais seno. E o meu parâmetro, vou colocar aqui do lado. Meu parâmetro é π
sobre 3. Pronto. Então, olha só, nessa questão aqui, ele quer que a gente ache o vetor tangente e ele quer que a gente ache a reta tangente. Só que ele me deu um parâmetro. O parâmetro é esse aqui, t igual a π sobre 3. Então, ó, antes da gente olhar o parâmetro, se ele me deu uma função vetorial e ele quer o vetor tangente, o que eu faço? Eu pego essa função e derivo. Então, não tem mistério. Eu venho aqui, ó, já que ele me deu a função vetorial, então eu vou derivar essa função vetorial. Então, ó, derivar essa função é derivar em cada coordenada. Então, eu vou derivar aqui primeiro. Derivada de 1 é 0. Aqui, derivada de 2 cosseno. Eu vou conservar o 2 e vou derivar só o cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Então, aqui vai ficar menos 2 seno. Agora, a segunda coordenada. Derivada de 3, 0 novamente. Derivada do seno, cosseno. Então, olha só. Ele me deu a função vetorial, eu derivei e achei a função aqui do meu vetor tangente. Tá, só que ele me deu um ponto específico, então eu vou calcular nesse ponto específico. Ó, t igual a π sobre 3. Então, eu vou calcular o alfa de π sobre 3 e depois o alfa' de π sobre 3. Ou seja, eu vou pegar essas duas funções e vou usar esse ponto aqui, esse parâmetro que ele me deu. Vou fazer até aqui embaixo. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o alfa de π sobre 3. Ou seja, eu vou calcular esse valor primeiro na função. Então, ó, vai ficar 1 mais 2 cosseno de π sobre 3. Π sobre 3, você já sabe que é 60 graus, né? Então, qual é o cosseno de π sobre 3? Qual é o cosseno de π sobre 3? Meio, né? Então, 2 vezes meio vai ficar 1. 1 mais 1, 2. Então, você tem aqui, ó, 2. Agora aqui, seno de π sobre 3 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Mais 3 vai ficar isso mesmo. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, ó, calculei o meu alfa de π sobre 3. Agora, eu vou calcular o meu alfa' de π sobre 3. Aí, eu venho aqui, ó, e calculo alfa' de π sobre 3. Ou seja, eu vou jogar agora nessa função aqui. De novo, eu tenho seno de t. T agora é π sobre 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes menos 2, eu simplifico o 2, vai ficar menos raiz de 3. Já na segunda coordenada, eu tenho cosseno de π sobre 3. Né? Cosseno de π sobre 3 é meio. Vai ficar 1 sobre 2. Tá, agora bora ver se vocês prestaram atenção. Eu peguei o parâmetro e calculei o valor no parâmetro para alfa e para alfa'. O alfa me deu esse vetor aqui, ó, 2 e 3 mais raiz de 3 sobre 2. O alfa' me deu esse outro vetor aqui, menos raiz de 3, 1 sobre 2. Qual desses é o vetor diretor da reta tangente? É o de cima ou de baixo? Qual é? É o de baixo, né? Ou seja, é o que está aqui, o alfa'. Então, esse aqui é o meu vetor diretor. E esse vetor aqui está me dando o que, na verdade, esse vetor aqui? O que me dá esse vetor aqui? Ele me dá o ponto da curva. Né? Então, quando t igual a π sobre 3, quem é o ponto da minha curva? É só jogar na minha função vetorial. Vai me dar esse vetor aqui, que na verdade é um ponto também, né? É o ponto 2 e 3 mais raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu obtive o ponto da minha reta tangente e o vetor diretor dela, que é o vetor tangente. Então, isso daqui já é o vetor tangente. Agora, eu quero a equação da reta tangente. Aí, eu venho aqui. Aí, você pergunta assim, mas qual a equação da reta tangente? Qual a equação da reta? Porque a gente aprendeu as equações paramétricas, equação vetorial, equação simétrica. Tanto faz. Se ele não especificou nada, você pode escolher. Então, nesse caso aqui, ó, para eu calcular a equação da reta tangente, eu vou usar as equações paramétricas da reta. Então, aqui, ó, só relembrando como são as equações paramétricas de uma reta. Eu faço aqui x e y, já que só são duas coordenadas. Para x, eu vou pegar a coordenada do ponto, que é essa daqui, ó, a primeira, 2. Então, vem aqui, 2. Agora, eu pego a primeira coordenada do vetor diretor, que é o vetor tangente, que é menos raiz de 3. Então, vai ficar 2 menos
raiz de 3t, tá? Lembrando que isso aqui é o parâmetro. Agora, para y, eu venho aqui e olho na segunda coordenada, que é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Agora, eu olho para o vetor, 1 sobre 2. Então, vai ficar mais 1 sobre 2t. Então, essa é a equação da reta tangente. Nesse ponto, onde o parâmetro é π sobre 3. E quem é o vetor? O vetor tangente. O vetor tangente é esse daqui, ó. Para esse ponto, o vetor tangente é esse daqui. Aí, para um parâmetro qualquer, é esse daqui. Ah, então, derivou, achou o vetor tangente. Achou o vetor tangente, você tem um ponto, você consegue a equação da reta tangente. Entenderam? Alguma dúvida? Tá fácil? Tranquilo? Bom para cair na prova? Bom, né? Bem tranquilo. Muito bem. Então, vamos continuar. Até aqui a imagem, né? Do que está acontecendo aí nesse ponto. Ó, na verdade, a nossa curva aí é uma elipse. A gente até fez, eu acho, isso daqui, acho que foi na semana passada. Se eu fosse fazer as equações cartesianas aqui, eu ia perceber que isso aqui é uma elipse. O centro é 2 e 3, né? Se eu não me engano. E aí você está aqui a elipse. O meu ponto é esse bem aqui, né? Que é o ponto lá para o parâmetro π sobre 3, que é o ponto 2 e 3 mais raiz de 3 sobre 2. E o meu vetor é esse daqui, que está de azul. Então, é isso que está acontecendo neste ponto. Exercício 2. Olha, esse aqui eu vou deixar para casa, porque ainda tem muita coisa para ver hoje. Mas, na verdade, ele é mais fácil do que esse que a gente fez aqui agora. Eu só deixei ele por segundo, por quê? Porque ele só tem uma dificuldade, entre aspas, a mais. Qual é a dificuldade dele? É que nesse caso aqui, ó, ele fala assim, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva, só que ele não me diz qual é o parâmetro, ele já me diz qual é o ponto. O ponto é 1 e 2, mas não tem problema, porque ó, o objetivo seu primeiro é achar qual é o parâmetro para que essa função aqui seja a função 1 em x, 2 em y. Qual é o parâmetro? Vocês conseguem achar logo aí de cara? O t ele tem que ser igual a quanto? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que o t é igual a 0. Se o t fosse 0, como é que ficaria o alfa de 0 aqui? Ficaria 0 e 0. Ou seja, o ponto seria 0, 0. Mas não é esse ponto que eu quero. Eu quero o ponto 1 e 2. Então, qual tem que ser o valor de t para que o meu ponto seja 1 e 2? 1. Por quê? Quanto é o alfa de 1? Vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, e 2 vezes 1, que é 2. Pronto, você achou o parâmetro t. O parâmetro t é igual a 1. E aí o resto é que nem a gente fez aqui em sala agora, que nem no quadro. Aqui eu já vou mostrar o desenho para vocês. Ó. Então, está aqui o desenho. O meu ponto lá é o ponto 1 e 2. Isso aqui é uma parábola, tá? Só que aqui é quando eu troco os eixos aí, x com y. Você tem a reta tangente a esse ponto e você tem esse vetor aqui que está de azul. Gente, agora é o seguinte, ó, eu vou aproveitar esse desenho que está aí para eu discutir algumas coisas com vocês. Primeira coisa, esse meu vetor azul aqui, que você já sabe que é o meu vetor tangente, se eu quisesse, eu poderia multiplicar esse vetor por um escalar. Multiplicando esse vetor por um escalar, eu iria trocar a direção dele, sim ou não? Não, né? Quando você multiplica um vetor por um escalar, você não troca a direção dele, não troca. Então, se eu multiplicasse esse vetor aqui por um escalar, digamos que escalar positivo, ele ia deixar de ser um vetor diretor da reta tangente? Não, né? Ele ia continuar sendo um vetor tangente. Tá, por que eu estou falando isso? Porque, olha só, para esse mesmo ponto, você pode ter aí vários vetores que se caracterizam como um vetor tangente. Vários. Só que eu quero pegar um em especial. Qual é esse? Eu quero um vetor tangente que seja unitário. Eu quero um vetor tangente que seja unitário, ou seja, a norma dele eu quero que seja igual a 1. Como é que eu faço isso? Vocês param para pensar? Digamos, você tem um vetor ali, só que eu quero que o vetor tangente seja unitário. Bora voltar aqui para o quadro, rapidinho. Por exemplo, bem aqui, ó, no exercício 1, que a gente acabou de resolver. Você tinha essa função aqui, ó, αt, igual a 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno. A gente derivou essa função.
A gente derivou essa função aqui e a gente obteve essa daqui, o alfa' de t. Esse vetor aqui, ele já é o vetor tangente, sim ou não? Sim. Agora, eu quero um vetor tangente que seja unitário. O que eu faço? A gente já viu isso aqui em sala também. Você tem um vetor, mas você quer um outro vetor, mas que tenha a mesma direção, o mesmo sentido, mas que seja unitário. Isso é o quê? Pois é, tem a ver com a norma. Tudo bem. Boa, é isso mesmo. Então, ó, você pega o vetor e divide pela norma dele mesmo. Quando você faz isso, a gente chama isso de versor. Tá? Então, o versor de um vetor é como se fosse aquele vetor, só que unitário. Né? Você só diminui ou aumenta aí, depende da situação. Então, se eu pegar esse vetor e divido pela norma dele, eu vou ter um vetor tangente unitário. Esse vetor tangente unitário, eu vou dar uma notação diferente para ele, que é essa daqui. Olha só. Então, toda vez que você derivou uma função, derivou a função, você já sabe que você está com vetor tangente. Se você pega esse vetor tangente e divide pela norma dele, então agora você está com vetor tangente unitário. Esse vetor tangente unitário, eu vou dar uma nomenclatura especial para ele. Eu vou chamar de t, t maiúsculo. Então, quando você vê esse t maiúsculo, nada mais é do que o vetor tangente unitário, ou seja, o versor do vetor tangente. Entenderam? Então, se você olhar o t, já sabe, ainda é o vetor tangente, só que unitário. Ou seja, é a derivada dividido pela norma da derivada. Pronto. Então, por que é interessante para mim saber isso daí? A gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente for falar sobre vetor normal. Mas antes, bora calcular, por exemplo, isso daí. Ó. Determine o vetor tangente unitário a essa curva aí. Alfa t igual a cosseno t, seno t e t. Então, bora fazer esse exercício. Só para a gente fixar, o que é esse vetor t? Esse vetor tangente unitário. Então, ó, você tem um alfa t. Esse alfa t, cosseno t na primeira, seno t na segunda e t na terceira. Pronto. Nós temos isso daqui, ó. O exercício é esse, a função é essa. O que ele quer? Ele quer que eu ache o vetor tangente unitário. Então, não basta ser vetor tangente, ele quer que seja unitário. Tá bom, não tem problema. Seja por isso. De qualquer forma, se ele quer o vetor tangente, eu vou ter que derivar essa função. Então, venho aqui, ó, e calculo a alfa' de t. Aí eu vou derivar cada um desses. Então, ó, derivada do cosseno, menos seno. E aqui, ó, menos seno de t. Derivada do seno, cosseno. Derivada de t é 1. Vou aqui, ó, coloco 1. Tá. Isso que eu achei já é o vetor tangente. Mas ele não quer qualquer vetor tangente, ele quer o vetor tangente unitário. Para eu calcular o vetor tangente unitário, basta eu pegar esse vetor tangente e dividir pela norma dele. Então, antes de eu fazer isso, eu vou calcular a norma dele. Então, venho aqui, ó, e calculo a norma do f', tá? Não é do ft, do f'. Eu vou calcular a norma desse vetor. Só que o que é calcular a norma? Você já sabe, é raiz quadrada desse aqui ao quadrado, ou seja, menos seno de t ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. E eu quero tirar a raiz quadrada disso daqui. Menos seno ao quadrado é mais seno ao quadrado, tá? Por causa do ao quadrado aqui. Então, quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? É 1. Então, ó, você já sabe que bem aqui, essa soma aqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 mais 1 ao quadrado, que é 1 também. 1 mais 1 é 2. Então, na verdade, a norma desse vetor aqui que a gente está achando é raiz quadrada de 2. Né? Eu calculei aqui, somei 1 mais 1, ficou 2. Então, a norma dele é raiz de 2. O que está faltando agora? Eu já tenho o meu vetor tangente. Eu já tenho a norma desse mesmo vetor.
Agora, para eu achar o vetor tangente unitário, basta eu pegar esse vetor e dividir pela norma, que é a raiz de 2. Logo, então, logo, o meu vetor tangente unitário, que eu estou chamando ele só de t maiúsculo, é igual a esse vetor aqui dividido por esse valor. Então, eu vou pegar esse vetor e dividir por esse escalar. Ou eu posso escrever assim, ó, se eu quiser. 1 sobre raiz de 2, que é esse valor bem aqui, né? 1 sobre, porque eu vou dividir, vezes o vetor, que é menos seno, depois cosseno, e depois 1. Ó, então, talvez uma questão dessa é só um pouco trabalhosa, mas ela é simples de entender, porque você tem a função, você deriva a função, depois você calcula a norma da função, e depois pega a função e divide pela norma. E pronto. Agora sim, você achou o vetor tangente unitário. Aí, se você quiser, você deixa assim, ou você divide cada um. Fica menos seno sobre raiz de 2, cosseno sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, com isso, a gente encerra aqui essa questão. Tá. Agora que você já sabe o que é o vetor tangente, agora que você já sabe o que é o vetor tangente unitário, agora a gente vai falar sobre o vetor normal. Então, a segunda parte da nossa aula aqui, nós vamos falar sobre vetor normal. Antes de eu falar sobre vetor normal, eu preciso falar sobre uma proposição para vocês, que é essa proposição bem aqui, ó. Se você tem alfa, uma função vetorial diferenciável, tá? Então, essa, por hipótese, você tem uma função alfa, ela é diferenciável. E aí, ó, se a norma de alfa de t é igual a k, ou seja, igual a uma constante, isso para todo t do domínio, então, o seu vetor alfa t, ele sempre vai ser perpendicular, sempre vai ser ortogonal ao vetor alfa' de t. Então, olha só, se você tem uma função vetorial cuja norma é constante, então, esse vetor alfa de t vai ser sempre perpendicular à derivada desse vetor. Tá? Para todo t, isso aqui vai acontecer. Ah, pessoal, mas para que isso vai servir? Eu não vou demonstrar isso aqui para vocês, porque eu vou dar tempo para a gente fazer outras coisas nessa aula. Se der tempo, eu volto para cá e a gente demonstra, que a demonstração dessa proposição é muito legal. Mas, de qualquer forma, eu demonstrei de manhã. Vocês podem até olhar depois, de manhã, a demonstração dessa proposição, tanto a demonstração quanto daquele exercício lá que eu deixei para casa aqui para vocês. Mas aqui agora vocês vão confiar em mim. Então, confia que isso daqui é verdade, tá? Que essa proposição é verdade. Tá, mas o que isso vai me ajudar? Olha só. Vamos ver o seguinte, vamos voltar para cá rapidinho. Vamos voltar para cá rapidinho para o quadro, onde a gente acabou de resolver esse exercício aqui. Olha só. A gente resolveu esse exercício. Eu tinha uma função, eu derivei a função, ou seja, eu achei o vetor tangente. Depois, eu falei, não, eu não quero o vetor tangente. Eu quero o vetor tangente unitário. Aí você vai perguntar para mim, mas professor, para que o senhor quer o vetor tangente unitário se com o vetor tangente eu já consigo obter a equação da reta tangente, sem precisar disso daqui, da norma, dividir pela norma? Não, é verdade. Só com o vetor aqui tangente eu já consigo ter a equação da reta tangente. Tudo bem. Mas eu quero o vetor tangente unitário, porque quando eu tenho o vetor tangente unitário, o que significa ele ser unitário? Qual é a norma dele? A norma é 1. Tá? Então, ó, da forma que nós estamos definindo o vetor tangente unitário, como o próprio nome dele diz, ó, a norma desse vetor tangente aqui, ela é sempre igual a 1. Né? Já que ele é um vetor unitário, ele é o versor, então a norma dele é sempre 1. Mas o que essa proposição que eu acabei de mostrar para vocês me diz? Que se eu tenho um vetor cuja norma é igual a uma constante, nesse caso a constante é 1, o que significa? Significa que se eu derivasse de novo, ou seja, se eu derivasse esse vetor aqui, esse novo vetor, que eu ia chamar de t' de t, ele ia ser o quê? Ele ia ser ortogonal ao meu vetor tangente unitário. Essa propriedade ela só foi possível aplicar ela porque o meu vetor que eu estou trabalhando aqui é o vetor tangente unitário. Se fosse qualquer outro vetor tangente, como é que eu ia garantir que a norma fosse constante? A não ser que eu calculasse ela. Mas como eu trabalho com vetor tangente unitário, a norma sempre vai ser constante, igual a 1.
E se a norma é constante, significa que se eu derivar esse vetor de novo, esse novo vetor que eu derivei aqui, ó, é perpendicular ao meu vetor tangente unitário. Estão entendendo? Mas por que eu queria isso daqui? Por causa da definição de vetor normal. Então, bora ler agora o que é a definição de vetor normal. Olha só. Então, leiam com calma aí essa definição que eu coloquei para vocês no slide. Mas essa é a definição agora que a gente vai trabalhar, tá? Definição de vetor ortogonal. Então, olha só. Primeira coisa, para você entender. O que é um vetor ortogonal? Todo vetor, vetor normal. O que é um vetor normal a uma curva? Um vetor normal a uma curva é todo vetor que é ortogonal ao meu vetor tangente unitário. Você tem um vetor tangente. Se você pega um vetor que seja perpendicular a ele, esse vetor você pode chamar de vetor normal. Só que eu acabei de ver aqui, ó, vamos voltar para o quadro mais uma vez. Eu acabei de dizer para vocês que se você tem um vetor tangente unitário e você deriva ele mais uma vez, se derivou ele, aquela proposição nos diz que esse novo vetor é sempre perpendicular ao vetor tangente unitário. Então, este vetor aqui, ó, t' de t, eu posso chamar esse vetor de vetor normal, a curva, já que ele é ortogonal ao meu vetor tangente unitário. Então, esse daqui já posso chamar ele de vetor normal. Então, esse daqui, ó, esse meu vetor aqui, t', do jeito que eu defini aqui as coisas, eu já poderia chamar ele, por exemplo, de um vetor normal, já que ele sempre vai ser ortogonal a esse vetor aqui tangente. Então, já tenho aqui o meu vetor normal. Tá, só que no caso do vetor tangente, eu só quero trabalhar com vetor tangente unitário. No caso do normal, a mesma coisa. Eu quero trabalhar com vetor normal unitário, que eu vou chamar de vetor normal principal, que é essa definição que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, quem é o vetor normal principal? Nada mais é do que o versor da derivada do vetor tangente unitário. Então, note que você vai ter que derivar a função uma vez, aí você acha o vetor tangente. Divide pela norma, é o vetor tangente unitário. Deriva esse vetor t, aí você está achando o vetor normal. Divide pela norma dele, vetor normal unitário, ou vetor normal principal. Tá? Então, não se perca, é isso mesmo. Tá? É vários passozinhos assim de uma vez só, mas vetor normal é isso aí. Muito bem, então vamos resolver aqui o exercício. Ó. É o mesmo exercício da agora. Cosseno, seno e t. É o mesmo exercício. Só que agora eu quero que você determine aqui o vetor normal principal. Então, vamos lá. Olha, já que é o mesmo exercício, gente, eu vou aproveitar isso daqui, ó, o que já está aqui no quadro. Então, venho aqui. Eu venho aqui, ó, no quadro 3, nós já temos qual é a função. Aqui, ó, a gente acabou de fazer. É essa função aqui. Ele quer que eu calcule o vetor normal principal, vetor normal unitário. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, você deriva essa função. Está aqui, ó, já derivei. Está aqui a função. Essa função aqui já é um vetor tangente. Só que eu não quero qualquer vetor tangente, eu quero o vetor tangente unitário. Então, eu calculo a norma desse vetor e depois divido esse vetor aqui pela norma dele. Isso vai me dar o vetor tangente unitário, que eu estou chamando de vetor t. Se eu quero achar o vetor normal, o que eu vou fazer agora? Eu vou derivar esse vetor aqui, que é o vetor t. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou derivar o meu vetor t. Já vou fazer bem aqui, ó. Eu vou derivar o meu vetor t. Olha, para eu derivar isso daqui, eu posso conservar a constante. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. E agora eu vou derivar essas funções aqui. A derivada do seno é cosseno, mas tem um menos aqui. Então, vai ficar menos cosseno. Menos cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno. E a derivada do 1 é zero, porque ele é constante. Então, ó, a derivada desse vetor aqui já é um vetor normal. Já é. Só que eu não quero qualquer vetor normal. Eu quero o vetor normal principal, ou seja, o vetor normal unitário. Para eu fazer isso, tem que calcular o versor. Mas para eu calcular o versor, tem que calcular a norma disso daqui. Então, eu vou calcular a norma disso daqui agora. Tá? E depois dividir. Então,
É um pouquinho grande, mas não é difícil, né? Só não pode se perder aí nos passos. Então, vou passar aqui para o quadro número 1. Então, vou só escrever aqui de novo quem é o telinha. Telinha de t menos cosseno menos seno e zero. Então, ó, telinha de t é igual a 1 sobre raiz de 2, depois menos cosseno, menos seno e zero. Tá, então ó, eu já tenho o meu vetor telinha, que já é um vetor normal, agora eu vou calcular a norma dele. Então, venho aqui, ó, calculando a norma do meu vetor telinha. Então, para calcular a norma, gente, tem uma propriedade de norma que se eu tenho uma constante vezes o vetor, eu quero calcular a norma, então a constante ela sai, o módulo da constante. Mas como aqui é positivo, já deixo do jeito que está. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. E agora sim eu vou calcular a norma disso daqui. Então, vai ficar menos cosseno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado positivo, tá? Mais menos seno ao quadrado, que é seno ao quadrado positivo. Mais zero, né? Aqui, ó, mais zero ao quadrado, que é zero. Só que você já sabe que isso mais isso é 1. Então, vai ficar a raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Então, no final, ó, esse valor aí vai ficar 1 sobre raiz de 2. Tá? Já que tudo isso aqui deu igual a 1. Então, a norma do meu vetor telinha é só 1 sobre raiz de 2. E agora, o que está faltando? Eu já tenho o meu vetor normal. Eu já tenho a norma do vetor normal. Para eu saber o vetor normal principal, basta eu pegar esse vetor e dividir por essa norma. É isso que eu vou fazer. Esse vetor normal principal está chamando de n. N. Então, ó, o n é o vetor t' de t dividido pela norma. Ou seja, é um versor também, né? Tá. Então, ó, esse vetor é esse daqui. Então, só vou repetir ele. 1 sobre raiz de 2. Depois, menos cosseno, menos seno e zero, dividido pela norma. Só que a norma é 1 sobre raiz de 2. Vou colocar aqui 1 sobre raiz de 2. Ora, eu tenho 1 sobre raiz de 2 aqui em cima e tenho aqui embaixo. Então, posso simplificar. Eu venho aqui, ó, simplifico esse com esse. No final, o meu vetor vai ser esse daqui. Ou seja, o meu vetor normal vai ser o vetor menos cosseno, menos seno e zero. Ó, eu já queria chamar a atenção de vocês que no caso do meu vetor normal, em z, ele é zero, né? Então, o que significa? Que ele sempre vai ser um vetor deitado. Sempre vai estar assim, paralelo com o eixo x, y. Ele pode até mudar, subir e descer, mas ele sempre vai ser um vetor deitado. Agora, a gente vai enxergar esses vetores. Eu trouxe aqui Eu trouxe no GeoGebra essa curva aí para a gente ver. Já trouxe pronta, até para a gente ganhar tempo aqui. Então, eu vou tirar aqui, vou passar para o GeoGebra. Então, ó, aqui no nosso GeoGebra, essa curva aqui, ó, que está de preto, a nossa curva cosseno t, seno t e t, inclusive isso aí acho que caiu nas aulas passadas, acho que eu deixei até para casa, mas é como se fosse uma hélice, uma hélicezinha subindo. E aí, ó, o meu vetor vermelho é o meu vetor tangente. Eu estou bem aqui, ó, estou no plano XY. Vou ligar aqui o vetor tangente, ó. Ó, então, esse vetor vermelhinho aqui, ó, o vetor tangente. Conforme eu vou caminhando na curva, ó, esse vetor, ó, ele também vai mudando. Aí, ó, ele vai caminhando. Tá? Agora, eu vou ligar o vetor normal. Lembrando que o vetor normal é um vetor que é perpendicular, é ortogonal a esse meu vetor de vermelho aqui, ó. Então, tá aqui, ó. É o vetor que está de azul. Então, esses dois vetores, o vermelho e o azul, eles sempre fazem um ângulo de 90 graus, π sobre 2 radiano.
E ó, por mais que eu vá caminhando na curva, ó, eles também vão mudando, mas sempre de forma perpendicular um ao outro. Deixa eu só animar aqui, animar. Ó, ele vai mudando de posição, o ponto na curva vai mudando, você vai mudando o vetor tangente, vai mudando o vetor normal, mas mesmo assim eles sempre são perpendiculares entre si, ortogonais. E ó, nota que o vetor normal, ó, ele está sempre deitado, ó. Ele vai subindo e descendo, mas deitado, paralelo ao eixo XY, porque em Z ele é zero, a coordenada dele. Legal, né? Mas isso aqui você consegue fazer tranquilamente no GeoGebra. Acho que não levei nem 10 minutos, eu acho, 10, não sei. De qualquer forma, eu trouxe logo aqui. Então, entenderam o que é vetor normal? Entenderam o que é vetor tangente? Já sabe calcular vetor tangente, vetor normal principal, vetor tangente unitário, e deriva, e calcula a norma, e divide, e deriva de novo, e calcula a norma, divide de novo. Então, é fácil. Só é um pouco trabalhoso. Beleza, então agora vamos partir aqui para a nossa segunda parte da aula, que vai falar sobre integral de funções vetoriais. Então tá aqui, ó, terceira parte, integral de funções vetoriais. Bom, infelizmente, eu queria avisar para vocês, me perdoem com relação a isso, hoje nós não vamos demonstrar a integral. Que nem a gente fez com derivada, a gente fez com limite, fez derivada. O que é limite? Calcular o limite de cada coordenada. Por quê? Aí você demonstra lá, pá, épsilons e deltas. Depois veio a derivada. O que é a derivada? Derivar em cada coordenada. Por quê? Você demonstrou lá também. Pá, pá. Aqui no integral a gente não vai demonstrar. Vocês vão só confiar. Né? Só vão acreditar aqui que isso aqui é verdade. Então, ó, por exemplo, se você tem aqui uma função αt, e ela é uma função integrável no intervalo AB fechado, então, o que seria calcular a integral dela de A até B? O que você já esperava, né? Seria calcular a integral dela em cada função coordenada. Por que eu não vou demonstrar, gente? Porque, primeiro, que isso aqui vai demandar um tempo para a gente. Segundo, que você já sabe essa demonstração lá do cálculo 1. O que é? Você pegar o intervalo, fazer uma partição, fazer os somatórios, que são as somas de rima, pega o limite, tende n para o infinito. Então, isso você já sabe fazer. Né? Inclusive, na prova, você sabe até demonstrar isso daqui. E aí, ó, quando você está fazendo isso, você está fazendo uma partição em cada função coordenada. E quando você passa o limite, é como se estivesse passando o limite em cada coordenada, e aí você obtém justamente o que diz essa proposição. De qualquer forma, no nosso material tem essa demonstração, você pode dar uma olhada lá. Bom, assim como vale essa proposição, também vale o famosíssimo teorema fundamental do cálculo, ele também vale aqui para nossa função vetorial. Então, ó, digamos que beta é uma primitiva de alfa. O que é uma primitiva? Você já sabe, é uma função ó, que quando você deriva a sua função beta, é igual à função alfa. Então, isso caracteriza uma primitiva. Então, beta é uma primitiva de alfa. E aí, ó, calcular a integral de alfa, na verdade, se limita a você calcular uma primitiva para alfa. Você acha a primitiva dela. Por quê? A integral de A até B de alfa t é igual a beta B menos beta A. Isso aqui é sempre bom frisar para vocês, mas por que esse nome? Teorema fundamental do cálculo. Porque o teorema fundamental do cálculo é aquele que conecta a teoria diferencial com a teoria integral. Você já deve ter ouvido isso no cálculo 1, mas relembrando vocês, para um pouco para pensar, imagina que você não tivesse teorema fundamental do cálculo. Sabe como é que você ia calcular a integral? Pelo somatório, pelo limite do somatório. Você ia ter que fazer isso. Porque até então, integral e derivado não tinha a ver uma coisa com a outra. Não tinha, até então. Aí o teorema fundamental do cálculo veio justamente para fazer essa ponte entre a derivada e a integral. Então, hoje, quando você calcula integral, o que você está fazendo é calcular uma derivada, uma primitiva daquela função. É isso que você faz. Mas você está usando fortemente o teorema fundamental do cálculo. Por isso que o nome é teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, ele também vale aqui para as nossas funções vetoriais. E, claro, ó, a notação também vale, aquela notação já do cálculo 1. Se eu colocar aqui uma integral, mas não digo quem é o A, quem é o B, então estou falando de uma integral indefinida, que na verdade é a primitiva de uma função. Então, por exemplo, eu quero calcular a integral dessa função vetorial, que é cosseno 2 vezes e elevado a 2t e 1. Calcular a integral disso é calcular a integral de cada uma delas. A integral do cosseno é seno. A integral de 2 vezes e elevado a 2t é e elevado a 2t.
você usa aqui uma integração por substituição, você consegue. E aqui a integral de 1 é t. Só não pode esquecer a constante, né? Já que uma primitiva é uma família de funções. Então está aqui a constante K1, K2 e K3 somando cada função. Tranquilo? Então, beleza. Vamos para a última parte agora, que eu considero a parte mais legal da aula de hoje, que é comprimento de arco. Tá? Então, a gente vai demonstrar como é que você calcula o comprimento de arco e depois a gente vai aplicar o comprimento de arco e vai fazer uma questão de comprimento de arco. Então, vamos lá, olha só. O que a gente quer fazer aqui agora? Digamos que você tem uma curva suave. Essa curva aqui, ó, é o que está de azul, aqui no desenho de vocês, ó, é o que está de azul. Então, a curva ela começa aqui, ela vem para cá, para cá, para cá, até que ela termina bem aqui nesse último ponto. O que eu quero agora é calcular o comprimento dessa curva, quanto ela mede. Pensa que você tem uma corda, você tem um fio, e você quer calcular o comprimento dela, o comprimento do fio. Qual estratégia a gente vai usar? Primeiro, eu não vou pegar e calcular logo de cara esse comprimento. A minha estratégia vai fazer uma aproximação dele. Como é que eu vou fazer a aproximação dele? Eu vou pegar essa curva e eu vou dividir em pontos. P0, P1, P2, P3, PI, até chegar no último aqui que é o PN. Entre um ponto e outro, eu vou traçar aqui uma reta entre o ponto P0 e o ponto P1, entre o ponto P1 e o ponto P2, e assim por diante. Ora, olhando só para cá, só para esse pedaço bem aqui, ó, que eu estou circulando com a mãozinha. Eu não sei ainda como é que eu calculo essa curva aqui, ó, esse pedacinho de curva. Eu não sei. Mas eu sei como calcular esse segmento de reta. Sim ou não? Sei, né? O que é? É como se você pega a raiz quadrada, né? P1 menos P0, enfim, a gente vai fazer daqui a pouco. Mas só quero lembrar que esse pedacinho aqui de reta você sabe calcular. Então, eu poderia calcular esse, depois eu calculava esse, depois eu calculava esse, ou seja, eu calculava cada segmento de reta. No final, eu somava tudo. Se eu fizesse isso, eu ia ter exatamente a minha curva, o comprimento dela? Não. Mas não deixa de ser uma aproximação. Pode até ser uma aproximação assim longe do que você quer, mas é uma aproximação. Então, eu vou aproveitar esse raciocínio para tentar achar uma fórmula para o comprimento todo do arco. Então, é isso que eu vou fazer aqui no quadro, a partir de agora. Tá? Essa vai ser a nossa estratégia. Então, para isso, eu vou desenhar aqui só um pedacinho dessa curva. Vou desenhar só do P0 para o P1, por exemplo. E aí, deixa eu ver. Acho que eu vou apagar aqui o primeiro quadro mesmo. Então, olha só. Eu vou pegar só um pedacinho dessa curva e vou calcular o segmento de reta. Então, olha só. Digamos que um desses pedacinhos, eu tenho uma curva que vai daqui até aqui. Tá? Então, isso daqui é meu pedacinho de curva. Então, digamos que aqui é o meu P0 e bem aqui é o meu P1. Como eu falei para vocês, a gente não vai calcular ainda esse tamanho dessa curva. Eu estou aproximando ela por um segmento de reta, já que um segmento de reta eu sei calcular. Então, ao invés de eu trabalhar com isso, eu vou pegar e vou fazer um vetor aqui, ó, de P0 até P1. Eu vou fazer esse vetor aqui. Então, ao invés de eu calcular esta curva, eu vou calcular a norma desse vetor aqui. Lembrando que essa curva ela é parametrizada, ou seja, tem uma função vetorial para expressar essa curva aqui. Então, para cada um desses pontos aqui, ó, P0 e P1, eu tenho um ponto lá da minha função também. Então, por exemplo, o meu P0, ele é um ponto aqui que eu vou chamar de xt0, yt0. Já o meu P1, ele também é um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de xt1, y0.
T1. Por que eu estou chamando de x e y? Porque, como eu falei, essa curva aqui ela é parametrizada. Então, eu tenho uma função vetorial aqui, alfa de t, que para cada t0, eu tenho um ponto, né? Eu tenho um vetor, que é o xt0 e o yt0. xt0 e yt0. Então, ó, no caso do meu P0, eu vou ter o alfa de T0, no caso do P1, eu vou ter o alfa de T1. Então, eu tenho essas coordenadas aqui. Então, pronto. Então, eu já sei quem é meu P0, já sei quem é meu P1. Agora, eu quero calcular a norma desse meu vetor aqui. Ó. O que eu vou fazer? Vou fazer para cá. Olha só, eu quero calcular a norma do meu vetor, que vai do P0 para o P1. Mas você já sabe calcular a norma. Isso aqui é raiz quadrada. Eu vou pegar o ponto final menos o ponto inicial, ou seja, x1, aqui, xt1 menos xt0, e colocar ao quadrado. Então, vai ficar xt1. Eu poderia chamar só de x1 aqui também, não tem problema. Menos xt0. Isso aqui é ao quadrado. Mas, agora eu vou pegar em y. Então, aqui vai ficar yt1 menos y de t0. Isso aqui é ao quadrado. E aqui eu vou tirar a raiz quadrada. Então, isso daqui nada mais é do que a norma daquele meu vetor ali, daquele meu segmento de reta. É isso que eu estou fazendo. Então, aqui vai ficar xt1 menos xt0, yt1 menos yt0. Só que eu não vou deixar assim. Eu não vou deixar assim. Porque o que eu vou usar agora? Vocês lembram, lá do cálculo 1, tem um teorema que é muito importante, que é o teorema do valor médio. Não sei se vocês lembram disso, teorema do valor médio. O que ele diz? Que se você tem uma função lá derivável no intervalo, você tem aqui, ó, por exemplo, você tem uma função aqui, ela é derivável no intervalo, está aqui. Né? Aí você tem uma reta secante, né, que vai daqui até aqui. Aí o que o teorema do valor médio ele garante para você? Que pelo menos em algum ponto, aqui, entre esse ponto e esse, em pelo menos algum ponto, a reta tangente é paralela à reta secante. Lembra disso? Lembrou? Cálculo 1? Pois é. Então, eu vou usar o teorema do valor médio agora, tá? Em outras palavras, o que diz o teorema do valor médio? Estou usando o teorema do valor médio. Então, se eu tenho dois pontos ali, P0 e T0, dois parâmetros, T0 e T1, né? Então, pelo teorema do valor médio, já que essa função ela é diferenciável, né? Tem tudo que eu quero, a curva é suave. Então, ó, existe um T, que eu vou chamar de T estrela, ou T asterisco, que eu vou chamar de T1 estrela. Esse T1 ele pertence ao meu intervalo aqui, que é o intervalo T0 e T1. E nesse ponto aqui, o que acontece? Tá o quê? A derivada de x, nesse ponto T1 estrela, é igual a ΔX, né, que é xt1 menos xt0, sobre ΔT. Isso aqui é só uma aplicação do teorema do valor médio. E aqui, ó, eu vou isolar o ΔX, já que bem aqui, ó, isso aqui, ó, xt1 menos xt0, isso aqui é o ΔX. E aqui, yt1 menos yt0 é o ΔY. Então, por isso que eu vou isolar o ΔX aqui, ó. Quando eu isolar ΔX, eu vou obter que ΔX é igual a x' de T1 estrela, ou T1 asterisco, vezes ΔT. Então, no lugar do ΔX aqui, ó, eu vou escrever x' de T1 ΔT, e no lugar do y, eu também vou aplicar o teorema do valor médio, e vai ficar y' de T1 ΔT. Tá? Então, vou substituir bem aqui. Olha só o que vai ficar. Quando eu faço isso, a norma aqui, ó, desse vetor, que vocês já estão vendo aí, ela vai ficar assim. P0, P1 igual a raiz quadrada, vai ficar isso aqui, ó. X' de T1 asterisco
ao quadrado, mais, aqui eu já vou pular uma parte, tá? Y' de T1, colocar 2 asteriscos, que não necessariamente é o mesmo parâmetro, ao quadrado, a raiz disso aqui tudinho, e fora da raiz, ΔT. Por que ΔT? Porque aqui vai ficar ΔT ao quadrado mais ΔT ao quadrado, colocando em evidência, tirando a raiz quadrada, fica assim. Tá? Então, para eu calcular a norma que vai do vetor que vai do P0 ao P1, eu calculo ela desta forma aqui, usando inclusive a derivada aqui, de cada função coordenada. Tá, mas isso é para um ponto P0, P1, né? Ponto P0, P1. Isso é só um pedaço da curva, só para um pedaço. Depois, o que eu teria que fazer? A norma de P1 para P2, de P2 para P3, P3 para P4, até chegar no final, que é Pn. Depois, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que somar tudo. Então, quem é a minha aproximação? Quem é o comprimento, que é uma aproximação? Seria o somatório de 1 até n das normas de cada vetor, ou seja, de cada pedacinho de segmento de reta. Vou chamar agora aqui de Pi-1, Pi. Então, uma aproximação para aquele comprimento daquela curva seria você pegar cada pedacinho e somar, fazer o somatório. Só que vocês concordam comigo que quanto mais eu refinar, quanto mais pontinhos eu tiver ali, mais próximo da realidade eu vou estar? Né? Por exemplo, olha aqui, nesse nosso exemplo, bem aqui, eu peguei só 2 pontos. Mas se eu tivesse pegado vários pontos aqui, se eu tivesse pegado, por exemplo, esse ponto bem aqui, esse ponto bem aqui, aí eu fizesse segmento de reta daqui para cá, aí eu pegava bem aqui, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e somasse esse pedaço mais esse, mais esse, mais esse, não seria uma aproximação melhor? Então, quanto maior for o segmento de reta, quanto mais eu refino, menor for o segmento de reta, mais próximo eu vou ter da realidade. Então, o meu comprimento, afinal, ele vai ser, na verdade, o limite quando n tende a infinito desse somatório. Desse somatório aqui. I vai de 1 até n, dessa norma aqui. Só que, lembrando o que é essa norma? É raiz de x' ti estrela ao quadrado mais y' de ti 2 estrelas ao quadrado, tira a raiz quadrada e aqui no final ΔT. Pronto. Gente, mas o que é limite desse somatório aqui? Não lembra alguma coisa vocês lá do cálculo 1? Justamente isso aqui, é a soma de rima, né? Quando você pega o limite, isso aqui é integral de rima. Então, isso aqui, na verdade, para você calcular o comprimento de uma curva, você calcula uma integral. Como é que vai ficar essa integral? Tem mais nem espaço, né? Vou fazer para cá. Então, como é que vai ficar a nossa integral? Vai ficar assim, O meu comprimento vai ser igual a integral de A até B, né? A curva começa em A, termina em B, ela só percorre a curva uma vez, ela não vai e volta. Dentro da integral, quem que vai ser? Vai ser essa função aqui, raiz quadrada da derivada aqui ao quadrado, y quadrado. Claro que quando n vai para infinito, esse meu t estrela ele acaba coincidindo com t. Aqui eu não estou usando de muito rigor matemático, mas lá em cálculo 1 você usa a mesma estratégia. Então aqui vai ficar x' de t, e aqui vai ficar só y' de t, só que é ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado, raiz quadrada. O ΔT vai ser o meu dt, né? Então, se eu quero calcular o comprimento de uma curva, eu faço essa conta aqui. Agora, vocês concordam comigo também que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, Integral de A até B, norma de α' de t. Você concorda que isso é igual a isso? O que é α' de t? Não é x' e y'? O que é a norma disso? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado? Então, calcular comprimento de arco nada mais é do que calcular uma integral da norma da derivada. Acabou.
Então, é isso aqui. Claro que isso aqui eu estou em duas coordenadas, né? Se eu tivesse em 3, ficaria x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado. Então, é isso aqui que você vai usar. Quer calcular o comprimento de arco, você vai calcular a derivada, calcular a norma da derivada, depois calcular a integral. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, só resumindo o que a gente acabou de demonstrar. O comprimento de uma curva entre os pontos alfa A e alfa B vai ser essa integral, que eu já coloquei aqui no quadro, né? Integral aqui da norma da minha derivada, que vai ser essa raiz quadrada aqui. Se eu tivesse no R3, ficaria a mais aqui o meu z' de t, né? Se eu tiver uma curva espacial. Para encerrar nossa aula, né? Sei que a gente já tem um bom tempo. Que bom que a gente tem um bom tempo, que a gente vai precisar agora desse bom tempo. Nós vamos resolver logo aqui, ó. Eu vou pular logo para o 2, que eu não sei nem se eu vou conseguir acabar o 2 nesse... Mas vamos lá. Tenham calma agora, prestem muita atenção nesse exercício 2, que eu considero ele muito importante, tá bom? Então, a gente vai resolver o exercício 2. Ó. Calcule o comprimento de arco desta curva, bem aqui. Então, ele me dá a curva e ele já me dá o intervalo. Intervalo 0 até 1. Então, anote aí no seu caderno, se quiser ir logo tentando. A gente já vai fazer essa questão. Inclusive, eu vou fazer com calma. De manhã eu não consegui terminar de fazer essa questão. Então, por isso que agora, né, tentei economizar mais tempo aqui para a gente conseguir terminar. Ah, professor, mas ela parece ser tão simples, mas ela é mesmo. Confia. Vocês vão ver. Vamos lá. Vou escrever aqui, tá? Esse aí já é o 2, tá? Então, o 1 vai ficar para casa. Exercício 2. Só escrever aqui. Alfa t é a função raiz de 2 sobre 4 t quadrado. Depois, repete, raiz de 2 sobre 4 t quadrado. Depois, menos t. Isso, t está entre 0... Vou escrever aqui em cima. T está entre 0 e 1. Pronto, já temos essa questão. É bem simples a questão. Ele te dá uma função, essa função aqui te dá um intervalo de 0 a 1 e ele quer que você calcule o comprimento desse arco. Não tem problema, nós já sabemos calcular o comprimento. Basta você calcular essa integral bem aqui, ó. Mas para você calcular essa integral, você tem que saber o quê? A derivada daquela função, que não tem problema também, porque você sabe derivar aquela função, e depois calcular a norma daquela função, que também não tem problema, porque você sabe calcular a norma. Então, volta para cá. E vem aqui, ó, já tem a função. Aí eu vou calcular a norma da minha função. Que norma não, né? Derivada. Então, vamos lá. Aqui, isso aqui é uma constante. Então, vou deixar a constante aí. Vou derivar só aqui. Qual a derivada de t quadrado? É 2t. Aí, o 2 que vai descer aqui, eu vou simplificar com esse 4. Então, vai ficar a raiz de 2 sobre 2t. Tá? Aqui é a mesma função. O 2 vai descer, vai simplificar com 4. Então, vai ficar a raiz de 2 sobre 2t. E aqui, ó, derivada de menos t, menos 1, né? Vai ficar aqui, ó, menos 1. Então, pronto. Já ele me deu a função e eu derivei a função. Agora, eu quero calcular a norma da minha função. Segundo passo, norma dessa função derivada. Aí, eu venho aqui, calculo a norma da derivada. Isso aqui você já sabe também. Isso aqui é raiz quadrada. Desse daqui é o quadrado. Ó, quando eu elevar isso, eu vou fazer logo mais rápido essa parte, porque norma você já sabe. Então, ó, vai ficar esse ao quadrado. Quanto é raiz de 2 ao quadrado? É 2. E 2 ao quadrado? 4. Então, vai ficar 2 sobre 4t quadrado. Aqui é a mesma coisa. Vai ficar mais 2 sobre 4t quadrado. Mais, e aqui menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. E aqui, ó, estou calculando aqui a raiz disso. Ok. Então, ó, a minha norma, ela vai ficar raiz. Aqui, gente, ó, eu tenho 2 sobre 4t quadrado mais 2 sobre 4t quadrado. O denominador é o mesmo, né? Então, eu vou somar 2 mais 2, 4. 4 sobre 4, 1. Então, aqui só vai ter t quadrado. Então, aqui vai ficar t quadrado. Mais, né? Porque aqui menos 1 ao quadrado é um positivo.
Vai ficar t quadrado mais 1. Então, ó, a norma dessa função aqui, da função alfa', deu simplesmente raiz de t quadrado mais 1. Aí você já fica feliz, né? Você fala, poxa, legal, calculei a norma e deu essa função simples aqui. Agora só falta o quê? Integrar. Aí a gente vai integrar agora essa norma, né? Já que era o que a gente queria. Então, primeiro a gente calculou isso daqui, depois a gente calculou isso daqui, e agora a gente vai calcular a integral disso daí, para encerrar. Ah, o senhor falou que ia demorar aqui só, agora o senhor vai só integrar isso daí? É isso mesmo. Então, vamos lá. Para eu calcular o comprimento, ele é a integral de A até B, só que aqui ele já me deu o intervalo, ó, vai de 0 a 1. Vai ficar de 0 até 1. E a norma, né? Só que a norma é essa função aí, então vai ficar a raiz de t quadrado mais 1 e só. Integral disso. Pronto. Agora a gente vai calcular a integral disso. A questão em si ela é só um pouco trabalhosa, mas o que demora mesmo é porque o que está demorando para eu resolver essa questão não é nem a questão em si, é porque eu tenho que relembrar com vocês algumas coisas. Por exemplo, chegou aqui, ó, chegou na integral de 0 a 1 disso daqui. Aí você pensa, beleza, tem que resolver essa integral. Aí você começa a pensar, será que já tem alguma primitiva aqui que é direto? Alguma função que derivando disso daqui? Resposta, não. Aí você fala, tá, não tem. Então, bora usar o método da substituição, aquele simples. Será que vai dar? Não. Aí você pensa, será que vai dar por partes? Não. Aí já começa a bater o desespero, né? Só que aí você vai manter a calma, aí você vai lembrar das suas aulas de cálculo 1, aí você pensa, olha, não deu para achar uma primitiva direto, não deu substituição simples, não deu integração por partes. E agora? Falta uma coisa que vocês aprenderam. Ainda tem uma técnica que vocês aprenderam, que é integração por substituição trigonométrica. É isso que a gente vai fazer agora. É isso mesmo, ela voltou. Então, vamos lá. Como é que é a integração por substituição trigonométrica? Detalhe, tá? Essa questão aqui ela não é tão difícil. O problema é que, ó, pelo menos da parte de cálculo 2, ela é fácil. O que deixa a gente, assim, às vezes achando ela difícil, é mais o cálculo 1 mesmo. Porque agora você vai ter que relembrar o que é a substituição trigonométrica. Para você lembrar isso, você pode usar duas identidades trigonométricas. A primeira, você já sabe, essa daqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, você já sabe que isso aqui é igual a 1. Às vezes a gente usa essa numa integral dessa. Outras vezes, a gente usa essa daqui, ó. Eu vou dividir todo mundo aqui pelo cosseno ao quadrado. Claro, considerando que é diferente de 0, né? Quando eu pego o seno ao quadrado e divido com cosseno ao quadrado, isso aqui dá tangente ao quadrado. E aí eu venho aqui e escrevo tangente ao quadrado. Mas, se eu pego esse e divido por ele mesmo, vai dar 1. E se eu pego 1 e divido o cosseno ao quadrado, vai ficar secante ao quadrado, já que a secante é 1 sobre cosseno. Eu estou fazendo isso porque às vezes você fala assim, professor, mas eu vou ter que decorar essa identidade aqui. Não, você só tem que decorar essa e depois dividir. Pronto, você acha essa. Por que eu quero essa? Porque dentro da minha raiz quadrada aqui, ó, perceba que é alguma coisa ao quadrado mais 1. Mais 1 é um mais. Então, ao invés de eu olhar para cá, porque se eu fosse isolar o seno ao quadrado, ia ficar 1 menos. Não, eu quero mais. Então, eu vou ter que olhar para cá. Ó. Então, eu queria que, de alguma forma, aqui dentro, no lugar do t, fosse tangente ao quadrado. Porque se fosse tangente ao quadrado mais 1, eu ia substituir isso aqui pela secante ao quadrado e depois só ia tirar a raiz quadrada disso. Então, ó, no lugar do t, eu quero que isso aqui se transforme numa tangente de θ. É isso que eu vou fazer. Por isso que é substituição trigonométrica. Eu vou substituir a variável t pela tangente de outra variável. Estou chamando de θ. Então, vamos lá. Vou usar aqui o quadro 2. No lugar do t, eu quero que ele se transforme numa tangente de θ. Tá? Então, olha só. Aqui eu já estou começando a fazer a minha substituição. No lugar do t, eu vou escrever tangente de θ. Se eu escrevo t igual a tangente de θ, quem é o meu dt? Diferencial, vamos lá. Vai ser a derivada da tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, né?
Então, aqui, ó, secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, aqui eu já sei como trocar o t pelo θ. Só está faltando uma coisa, né? Como a integral é definida, eu tenho que trocar também os intervalos de integração. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, ó, o meu t ele vai de 0 a 1. Então, quando o t é igual a 0, quanto vai ser o meu θ? Vamos lá. Se o t é igual a 0, então vai ficar tangente de θ igual a 0. Qual é o ângulo cuja tangente é 0? Qual é? Vocês sabem? É o 0. Né? Então, aqui, ó, quando t é igual a 0, o θ é 0 também. Por quê? Porque a tangente de 0 é 0. Tá, e quando o θ é igual a 1? Igual a 1. Θ não, né? T. Se o t é igual a 1, vai ficar tangente de θ igual a 1. Qual é o ângulo cuja tangente dele é igual a 1? 45 graus ou π sobre 4 radianos. Então, quando t é igual a 1, o θ é igual a π sobre 4. Cuidado, gente, por exemplo, numa questão de prova, você tem que jogar aqui o valor do radiano, tá? O valor do radiano. Então, agora eu vou fazer lá. Então, o intervalo de integração vai ficar de 0 a π sobre 4. Então, ó, o meu comprimento vai ser integral de 0 até π sobre 4, raiz quadrada. Aqui, ó, eu tinha t quadrado mais 1, aqui, ó, t quadrado mais 1, só que o t é tangente de θ. Então, vai ficar tangente de θ ao quadrado mais 1. Então, vem aqui, ó, tangente de θ ao quadrado mais 1. E eu tinha dt, só que agora, ó, quem é o dt? Vai ser secante ao quadrado dθ. Então, aqui fora, eu vou ter secante ao quadrado dθ. Tá? Pronto. Professor, parece que o senhor piorou mais. Eu não piorei, por quê? Porque eu já sei que tangente ao quadrado de θ mais 1, isso daqui é a secante ao quadrado. Então, eu fiz tudo isso para poder substituir aqui pela secante ao quadrado, que é aquela identidade. Então, ó, o meu comprimento vai ser integral de 0 a π sobre 4, raiz quadrada da secante ao quadrado. E aqui tem uma secante ao quadrado aqui fora também, né? dθ. Aí pronto, raiz da secante ao quadrado ia ficar módulo da secante. Mas pelo intervalo de integração, ó, de 0 a π sobre 4, então é sempre positivo. Então vai ficar só secante aqui, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é só secante. Então, vai ficar secante vezes secante ao quadrado. Então, o meu L vai ser integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo. Secante ao cubo. Então, eu tenho que calcular esse integral aqui. É isso que eu quero. Então, está ficando cada vez... Está melhorando, né? Está melhorando. Só que quando você chega aqui, aí você lembra lá do cálculo 1 de novo, né? Você fala assim, o professor Emerson, né, ele me ensinou, quando eu tinha secante e tangente, aí eu olhava para o expoente, né? Aí o da secante, o expoente tinha que ser par. Só que não é o caso aqui. O que é ímpar. Então eu vou olhar para a tangente. Eu nem tenho tangente aqui. E agora, o que eu faço? De novo. Agora sim, agora aqui você vai ter que se virar. Como? A gente vai usar, chegou nessa parte aqui, eu vou usar integração por partes. Claro que tem uma fórmula de recorrência aqui, mas você como aluno do Newton, você não decora a fórmula. Você lembra como é que faz. Então, aqui você não vai aplicar a fórmula de recorrência. Você vai resolver aqui, ó, integração por partes. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou usar outro quadro. Gente, lembrando que ela só é demorada porque eu estou parando para explicar para vocês. Mas você mesmo sozinho, você consegue fazer isso daí rápido, assim. Ó, tá, a gente já tem... Vamos lá. Eu vou fazer integração por parte. Então, eu vou escrever assim, ó. Vou escrever... vou aproveitar essa parte aqui. Espera aí. Aproveitar esse quadro aqui ainda. Olha só. Secante ao cubo é a mesma coisa que secante vezes secante ao quadrado. Então, aqui, ó. Eu tenho essa integral aqui. 0 a π sobre 2.
secante vezes secante ao quadrado dθ. Eu quero resolver isso daí. Então, isso aí é a secante ao cubo. Eu vou chamar um deles de u e o outro de dv. Integração por partes, como vocês conhecem mesmo. Então, ó, por exemplo, eu vou chamar a secante aqui, ó, de u, e eu vou chamar a secante ao quadrado dθ de dv. Então, um deles eu vou derivar, o outro eu vou integrar. E eu venho aqui, ó. Se eu chamei o u de secante, então quem é o meu du? Ou seja, qual é a derivada da secante, gente? Qual é a derivada da secante? Secante tangente, né? Secante tangente. Vai ficar secante tangente dθ. Tá? Isso para o U. E para o V? No caso do V, eu estou chamando dV disso daqui. De secante. Olha, isso aqui eu só estou fazendo do cálculo 1. Então, ó, a secante ao quadrado eu vou integrar. Qual é a integral da secante ao quadrado? Qual é? Tangente, né? Então, ó, o V vai ser a tangente. Pronto. Então, já sei quem é o U, quem é o DU, já sei quem é o V, já sei quem é o DV. Agora, eu uso a fórmula da integração por partes. Aí eu venho aqui, ó. Qual é a fórmula? Vocês lembram, né? Integral de U dV igual a UV menos integral de V du. É isso daqui. Só que, claro, a gente vai substituir aqui cada um pelo que a gente colocou. E colocando os intervalos de integração também. Então, vai ficar assim. Integral de UdV. Vai ficar o jeito que está aqui. Integral de 0 a π sobre 2. Esse vezes esse já sei que é a secante ao cubo. Vai ficar secante ao cubo dθ. Igual a U vezes V. O U é a secante, o V é a tangente. Então, vai ficar secante tangente. E aqui, ó, o intervalo de integração é de 0 até π sobre 2. Pronto. Menos integral de 0 a π sobre 2. Agora eu vou fazer VDU. O V é a tangente e o DU é a secante tangente. Então, vai ficar secante tangente ao quadrado. Vem aqui, ó, secante tangente ao quadrado. Isso aqui, ó, dθ. Pronto. Vai terminar? Ainda não. Tá? Eu tenho isso aqui para resolver. Mas calma. Quem é a tangente ao quadrado? Vamos voltar para cá. Para cá. Se eu usar essa propriedade aqui, ó, essa identidade, tangente ao quadrado seria secante ao quadrado menos 1. Então, vou substituir lá. Então, no lugar aqui da tangente ao quadrado, eu vou colocar bem aqui, ó, no lugar da tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado menos 1. E aí eu só multiplicar secante vezes esse daqui, secante menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Ficar integral de 0 a π sobre 2, secante. Aqui, ó. Igual. Gente, aqui, se você quiser, você pode logo resolver, tá? Não, eu vou deixar assim por enquanto, né? Secante. No final, a gente substitui tudo. 0 a π sobre 2. Aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar essa secante e multiplicar com secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao cubo, com menos daqui. Então, vai ficar menos integral de 0 a π sobre 2 da secante ao cubo. Agora, eu vou pegar a secante e multiplicar com menos 1. Vai ficar menos secante. Com menos daqui vai ficar mais. Vai ficar mais integral de 0 a π sobre 2 secante. E agora, o que eu faço? Aqui eu tenho menos secante ao cubo, e aqui eu tenho secante ao cubo. Então, eu posso pegar essa integral aqui, passar, entre aspas, para o outro lado, somando. E aqui vai ficar 2. Oi, Marco. Ah, sim, desculpa. Verdade. Ixi, é desde aqui, né? Obrigado, Marco. A gente aqui é π sobre 4, tá? π sobre 4. π sobre 4. π sobre 4, π sobre 4, quase que eu coloco assim, considere π sobre 2 igual a π sobre 4.
π sobre 4, π sobre 4 e π sobre 4, tá? Beleza, então aqui, ó, eu vou passar essa integral para lá, vai ficar somando. Quando eu somar isso mais isso, vai ficar 2 disso. Então, vai ficar assim. 2 integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, igual. Aqui eu não estou mexendo, vai ficar secante de θ, tangente θ, de 0 a π sobre 4, menos, aqui, ó, gente, menos não, né, mais, integral da secante. Quem é integral da secante? Você já sabe, ou não? Integral da secante. Não lembra, não? Log natural de secante mais tangente. Mas, claro, você não decora, né? Você multiplica pela secante mais tangente em cima e embaixo e faz substituição. Então, isso daqui vai ser log natural da secante mais tangente. Ó, tá acabando, tá vendo? Isso aqui de 0 a π sobre 4. Ou seja, quando eu apliquei aqui a identidade, eu dividi isso aqui em duas integrais. A primeira, eu passei para o outro lado somando. Por isso que ficou 2 secante ao cubo aqui. E a segunda, que é a integral da secante, eu sei fazer. Então, calculei a integral da secante, é o log natural da secante mais a tangente. Para acabar, só falta eu jogar aqui os valores. Esses valores aqui. E depois eu vou ter que dividir por 2 aqui no final. Então, estamos chegando no final, pelo menos. Vou fazer aqui, ó. Estão gostando dessa questão? Ela é boa, né? Não, essa é boa de prova, essa é boa de prova. Gente, isso aí mesmo, só demora porque eu estou explicando para vocês, mas se vocês souberem fazer, isso aí é rapidinho. Tá, deixa eu fazer lá aqui. Vai ficar 2 integral de π sobre 4 secante ao cubo igual. Aí agora, gente, eu vou começar a substituir os valores. Só que assim, para economizar tempo, vamos vir para cá. Ó. Quando eu substituir no lugar do θ o ângulo 0, quanto é a tangente de 0? Quanto é a tangente de 0? É 0. Então, ele não vai aparecer, ele vai ficar 0. E aqui, ó, quando eu jogar no lugar do θ o 0, tangente de 0 é 0. A secante de 0, quanto é que é a secante de 0? Quanto é o cosseno de 0? É 1. Então, vai ficar log natural de 1. Quanto é o log natural de 1? 0 também. Então, toda vez que o ângulo for 0, isso aqui vai zerar e isso aqui vai zerar. Então, eu só preciso do π sobre 4. Do π sobre 4. Então, é ele que eu vou substituir aqui. Então, vai ficar secante de π sobre 4, tangente de π sobre 4. Lembrando que o 0, quando eu colocar o 0, vai eliminar. Então, por isso que eu não vou colocar. Mais log natural da secante de π sobre 4 mais tangente de π sobre 4. Está acabando. Quanto é a tangente de π sobre 4? Quanto é a tangente de 45? É 1. Então, isso daqui vai ser 1. Isso daqui também vai ser 1. Tá, qual é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. O inverso disso, já que eu estou falando da secante, ó, o inverso de raiz de 2 sobre 2 seria 2 sobre raiz de 2. Ou, se eu quiser racionalizar, isso aqui vai dar só raiz de 2. Porque quando eu multiplicar em cima e embaixo, aqui vai ficar 2 com 2, vai ficar só raiz de 2. Então, secante de π sobre 4 é só raiz de 2, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes essa integral da secante ao cubo θ dθ igual. Isso aqui é raiz de 2 mais log natural. Isso aqui é raiz de 2 mais 1. Pronto. Agora, só que tem esse 2 aqui, né? Então, você tem que dividir ele para o outro lado. Ficar dividido por 2. Então, resposta. Integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo é igual,
vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 log natural de raiz de 2 mais 1. Acabou. Pronto. Tranquilo? Tranquilo, né? Muito boa essa questão, inclusive, né? Você pensa que ela vai ser razoável, mas quando vê, ela surpreende você. Surpreende para o bem, né? Bom, então é isso. Olha só essa é a resposta do exercício 2, né? Que a gente fez aqui. Tem ainda o exercício 1, que eu vou deixar ele aqui para casa. Ó, então, calcule o comprimento de arco desta curva aqui. Gente, nesse exercício 1, vocês vão ver que ele é muito mais simples do que o 2. Porque na hora que você for jogar na integral, não vai dar uma substituição trigonométrica, tá bom? Então, você pode fazer em casa. Bom, para a aula que vem, para quarta-feira, nós temos funções de RNR, curvas de nível e gráficos. Então, obrigado pela presença e até quarta-feira. E a gente se encontra bem aqui agora para entregar a prova de vocês. Tá bom? Até mais.